Eu sou a Raquel, diretora de programas aqui do Projeto Paradiso, e a gente vai fazer esse bate-papo sobre a nossa bolsa para o EAV. E a gente tem o prazer e a alegria de contar aqui com a Eliane Ferreira e com o Paulo Serpa. A gente achou bacana chamar os dois, porque o Paulo pegou o processo totalmente online esse ano de 2021, e a Eliane entrou no ano passado no EAV e conseguiu fazer já um encontro presencial, o primeiro, e depois pegou um formato híbrido. Então, a gente achou bacana ter duas opiniões aqui, duas pessoas compartilhando a experiência deles. No ano que vem, o programa pretende ser presencial, idealmente. Já, inclusive, divulgaram quais seriam os locais. Luxemburgo, o primeiro, Estônia, o segundo workshop, e o terceiro em Barcelona. Eu acho que a gente pode começar ali contando um pouco da experiência dela. Eu vou basicamente falar do apoio do Projeto Paradiso, que depois eu vou repetir se entrarem mais pessoas aqui também, essa dúvida surge. O workshop funciona com são três workshops no decorrer de um ano. Você tem que pagar para participar um membership fee no valor de 3 mil euros, se você for selecionado com um projeto na hora da sua inscrição. Então, a Eliane e o Paulo vão falar um pouco sobre essa história de ter projeto ou não, ou 2 mil euros sem projeto. Esse custo, o Projeto Paradiso cobre. Se forem 3 mil euros ou 2 mil euros, é nossa responsabilidade. E depois, para cada workshop, cada um dos três tem um valor de 1.600 euros. O Projeto Paradiso cobre o primeiro workshop no valor de 1.600 euros. E aí, os outros dois é responsabilidade do participante, isso se forem presenciais, tá? E a gente cobre o apoio para uma passagem aérea também. Provavelmente no ano que vem todo mundo acredita que já vai poder ser presencial. Então, uma passagem aérea de 5 mil reais a gente cobre. O participante paga, então, 2 workshops, cada um de 1.600 euros, e paga o registration fee para poder se inscrever no valor de 150 euros. E vale ressaltar aqui que o nosso apoio, a gente transfere o recurso diretamente para o bolsista no Brasil, na conta brasileira. Então, a responsabilidade de fazer a transferência para o EAV é do selecionado, encargos, taxas bancárias, enfim, o que for. Eu acho que esse é um geral do Paradiso, tem todas as informações no nosso regulamento, no nosso site, essa bolsa aberta e outras convocatórias, mas acho que vamos aqui para o nosso grande objetivo, que é escutar a participação dos outros dois. O que vocês acham? A gente põe primeiro o vídeo da Sato e da Tina. A gente tinha convidado o pessoal do EAV, mas, enfim, por questões de agenda a gente não conseguiu e não quis perder a oportunidade de vocês conhecerem. Acho que o Paulo e a Eliane conhecem bastante essas duas pessoas que vão aparecer aqui no vídeo. Então, vocês querem colocar para a gente passar? É bem curtinho, tá, gente? Tem 2 minutinhos. Estamos vendo? Vamos ver se vem o som. Hi, I'm Christina Trapp. I'm the CEO of EAVE. And I am Sato Elo, and I'm the program manager of EAVE. EAVE is a training program for producers who want to be part of an international and European network and who want to improve their skills in co-production. It's targeted at producers who are already active in the business and have a solid track record and who want to connect to a huge network of European and international producers. It's a one-year program that consists of 3 one-week workshops. Everything is conducted in English. And the philosophy is very much targeted on producers, so on people rather than on projects. We do accept projects, documentary, fiction and TV series, but they are serving as real-life case studies to really learn more about the tools of being as a producer, to step out of your daily routine of working and running and serving projects, but really to think about who you are as a producer, where you want to take your company in the next 5 years, and how you are doing what you're doing, and really also improve your network of professional contacts, of co-producers, of sales agents, of financiers, of potential partners during one whole year. The deadline for the applications for 2022 will be the 23rd of August. We select around 50 participants, and normally they come from almost 40 different countries, so it's a huge international network. They're divided into 4 groups, and at the workshops a lot of time is being spent in the group work, which the groups are led by experienced producers, and the participants' projects are used as case studies to highlight things like about difficult financing structures, script feedback, how to package, how to present. You can apply to EAVE either with a project that is in development or without a project. The ones who are selected without a project, we call them career participants. So they actually want to sort of focus more generally on their plans and where to go with the company and so on, and not just
have the key focus on one project. They are always partnering up with the participants with the project, so they still get all the sort of insight from the individual meetings with the different experts and follow up a certain project. Aí, acho que deu para dar uma bela geral, né? Acho que elas já sabem esse pitch de olho fechado, dormindo, elas fazem o pitch do EAV. Eliane, vamos começar com você contando um pouco, por que você decidiu fazer, o que isso mudou na sua carreira, como foi sua experiência em participar e dicas até na application, né, na hora de se inscrever. Eu sei que parecem muitas perguntas, mas a gente vai abordar todos esses assuntos. Então, a gente vai dividindo entre a Eliane e o Paulo. Começamos com a Eliane contando a dela, depois vamos para o Paulo, e aí vocês podem fazer perguntas pelo microfone mesmo. É bem uma reunião mesmo, tá, pessoal? Então, sintam-se muito à vontade para questionar. Eli? Eu, na verdade, assim, eu conheci o EAV um pouco pelo Cinema do Brasil, na época. Eu sabia que eles tinham... A gente sempre recebia pelas comunicações do Cinema do Brasil, tanto o EAV quanto o Puentes, e o EAV ele tem outros pequenos workshops que ele faz, que são super interessantes. Quanto mais eu comecei a focar em coprodução internacional, eu achava legal essas coisas. Então, assim, eu primeiro fui selecionada para o ACE, que também é um outro tipo é uma espécie de workshop, mas é mais um grupo de pessoas, e eles fazem todo ano uma coisa que chama ACE Mundus. Então, eu participei do ACE primeiramente com um projeto que eu tenho, que é o projeto do Karim. Coincidentemente, o ano que eu participei do ACE, a reunião era na Noruega, onde o projeto se faria a princípio, só que assim, foi legal, mas assim, o ACE ele leva 6 pessoas que não são da Europa para a França. A gente tem uma semana de pequenas conversas, e depois a gente tem esse workshop, que na verdade é muito mais para fazer network, e eles fazem isso todos os anos, só que você tem que pagar uma associação depois para você ser membro desse ACE, que a ideia deles é isso, e todos os anos eles fazem um reunion que junta esses produtores internacionais e tal. E aí eu sempre tive a coisa do EAV. Eu cheguei a tentar uma vez o Puentes, não entrei. Depois eu tentei, eu acho que uma vez o EAV grande, mas enfim, eu fiz a aplicação na véspera, não recomendo, zero recomendo. É uma aplicação dificílima. Se você fizer na véspera, você não vai entrar, com certeza. Essa experiência eu tive, então não recomendo. Essas coisas que... E eu acho também que, no final, foi legal, porque eu acho que você tem que aplicar para o EAV no momento também que você tem um tempo, sabe? A minha vida... Nos últimos anos, ela era um turbilhão de 453 milhões de projetos, tudo ao mesmo tempo agora, mais as viagens, as filmagens, as coisas, um projeto... Enfim. Então, eu fiquei muito feliz de, no final, ter sido selecionada também no momento... E é isso, né? Quando eu tive o real momento de preparar bem a aplicação e tá pronta em tempo também, né, gente? Porque eu acho que uma coisa que é importante falar para todo mundo é que tem que ter um tempo para se dedicar, porque é um investimento de tempo e de dinheiro. Então, eu acho que se você não tiver realmente... Se for um ano que você já... eu tenho 3 longas, 2 séries e um documentário, eu não recomendaria. Porque eu acho que não é só aquelas 3 semanas dos workshops, né? 2, 3 semanas antes, ou um mês antes, eu não lembro agora de cabeça, você recebe todos os projetos que vão ser discutidos naquela coisa, você tem que preparar coisas para cada workshop. Então, assim, para ser legal também, né? Para que você aproveite esse workshop. Então, eu acho que tem que ser um ano que você realmente diga assim, putz, esse ano eu tenho disponibilidade. Porque senão é uma coisa que realmente vocês não vão aproveitar. E aí eu acho que é um investimento meio que jogado no lixo e eu não recomendo. Eu, particularmente, sou muito apaixonada pelo EAV. Eu acho que o EAV, na verdade, para mim, muitas coisas pareciam muito... além do EAV, eu também participei da Biennale College, que eu acho que é uma outra coisa também que eu recomendo para produtores que estão iniciando, que têm microprojetos, né? E também um workshop fantástico, mas num outro lugar, eu acho, porque esse você só
consegue entrar com o projeto, tem que ter um projeto que realmente possa ser realizado com o valor que a Bienale propõe. Então, assim, eu acho que o EAV é uma coisa muito específica, porque ele traz acima de tudo, eu acho que além do workshop, que é muito maravilhoso, com experts incríveis e que te ajudam muito, eu acho que ele te traz uma coisa que eu senti muito no EAV, mesmo achando e sabendo, porque como eu fiz um presencial, eu acho que a gente perdeu muito não sendo presencial o EAV, particularmente. Vamos torcer para que volte a ser presencial, porque a coisa como é que fala assim, de você estar ali com todas essas pessoas nos intervalos, jantando, aí são 4 grupos, mas você depois faz um exchange de grupos, conhece muitos produtores, e aí eu acho que vira uma coisa que algumas pessoas que já tinham feito EAV para mim me diziam, e eu falava assim, porque quando eu já tinha feito outras coisas, não era bem assim. Eu acho que você vira uma espécie de família, assim, é muito louco, porque, claro, no nosso caso, como a gente não teve os outros 2 workshops presenciais, eu acho que essa família não aconteceu em relação aos outros grupos, porque eu acho que quando era presencial, o teu grupo é família mesmo, é irmandade total, mas eu acho que os outros grupos você acaba também tendo oportunidade de se relacionar com pessoas e tal. Então, eu consegui fazer isso um pouco no primeiro workshop, de conhecer pessoas de outros grupos, mas não consegui fazer isso depois. Então, eu acho que perde. Eu não vou dizer que não, porque eu acho que perde muito não ser presencial, porque é isso, na verdade, você vai para um hotel, uma semana, você fica lá naquele hotel aquela semana inteira, tendo atividades do teu grupo com todos os grupos, tendo almoços, coffee breaks, jantares, atividades, coisas, é divertido, e você acaba fazendo grandes amigos. Assim, eu fiz grandes amigos, e eu acho que o EAV também te dá, mesmo com aquelas pessoas que não são, que você acaba não fazendo amizade, sei lá. Até uma coisa que eu ia falar. Eu falei com a Sato antes de me inscrever, quando eu fui selecionada. Como eu fui para acho que foi na Berlinale, se eu não me engano. Como eu fui para uma Berlinale, eles estão super abertos. Acho que se você mandar um e-mail dizendo assim, Sato, você pode marcar uma reunião comigo para eu entender melhor, me ajudar como é que eu faço para aplicar e tal. Gente, eles vão estar super disponíveis para fazer essa aplicação, te ajudar a te tirar dúvidas. Então, eu acho isso uma coisa super legal deles, entendeu? Enfim, então, sei lá, eu acho que é uma coisa... Eu agora, por exemplo, em Cannes, encontrei algumas pessoas, encontrei o meu líder, que é o Michael, encontrei a Sato, encontrei uma amiga também que a gente fez, que é da Estônia, que ela é de Tallinn, do Festival de Tallinn. Pouca gente foi para Cannes esse ano. E foi super legal. A gente foi o grupo que ganhou a apresentação final da EAV, então a EAV ainda nos deve um jantarzão, que eles prometeram em algum momento, que eu não sei quando. Eles disseram que ia ser em Cannes, mas não rolou, vai ser num próximo festival internacional por aí. E eu acho que é isso, eu acabei fazendo uma reunião, por exemplo, em Cannes, com uma argentina que mora na Espanha, que era de um outro grupo que a gente se conheceu. Então, eu acho que você faz esse network que é realmente, para mim, um ponto muito legal, e você fica recebendo também informações sobre pessoas, projetos, o que as pessoas que fizeram EAV há 2 anos estão fazendo e foi selecionado, não foi, ou tem ou não tem, aí você descobre que tem também um curso com a Itália que vai ter. Então, eles estão sempre fazendo coisas, tem um outro que foi com o Japão, tem um outro que não sei o que lá. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, assim. Agora, eu acho que uma coisa que a gente falou antes com a Raquel, que eu acho que é super importante, tem que falar inglês, porque vocês, além de todos os workshops serem em inglês, você tem muito material em inglês para ler, são roteiros, projetos, séries, então é muito material que vocês têm para ler, porque a gente tem que, além de preparar os nossos materiais, tem que discutir. Eu apliquei com projeto, fui selecionada sem projeto, porque tem uma cota, né? Então, no meu ano já não tinha mais cota para projeto. E aí, no meio, eles dão, do primeiro para o segundo workshop, eles fazem uma repescagem. Então, quem quiser pode
tentar ser selecionado com um projeto. E aí, com o mesmo projeto, você indicou o mesmo projeto que você tinha indicado na application, você pode dar outro. Você quiser. No meu caso, eu apliquei o mesmo projeto. Aí eu fui selecionada, e aí também eu acho que é uma coisa que tem que ter muito cuidado, viu, gente? Porque quando você entra com um projeto, é muito mais trabalho, porque você tem que preparar muito mais coisa, tem muito mais reunião, e aí é isso, assim, tem que ter certeza que é isso e que você tem tempo para isso, porque senão é melhor ir como career participant, porque eu acho que é uma coisa super legal também, porque você acaba virando buddy de algum projeto. O teu líder vai te escolher para você ser buddy do projeto. Por exemplo, no meu primeiro workshop eu fui buddy de um projeto de umas canadenses. E foi super legal, e eu acho que eles escolhem muito bem escolhido. Era uma produtora, uma diretora, tinha tudo a ver comigo. Então, eu participava das reuniões que elas tinham com os script doctors. Então, eu estava ali como a produtora buddy daquele projeto. Então, é legal também. Você tem a oportunidade de estar discutindo criativamente coisas. Enfim, acho que é isso. E quem tiver dúvidas, eu estou... Muito bom. Obrigada, Lili. Paulo, vamos lá, a tua experiência, que está rolando, né? O Paulo já foi o segundo, a gente está torcendo para que o terceiro workshop do Paulo ele possa estar presencialmente em Barcelona, né? O terceiro também. Barcelona. Vamos ver. Conte um pouquinho da tua experiência também, por favor, Paulo. Se apresentem, né, gente? Porque não sei se todo mundo conhece Eliane e Paulo. Então, Eliane não falou o nome da empresa. Eu sou Eliane Ferreira, eu tenho uma produtora em São Paulo que chama Muriactan Filmes. Meu projeto mais recente, eu trabalho tanto com ficção, com documentários, já produzi uma animação, que é o Lino, em coprodução com a Start, fui produtora do Lino, série também de animação. Meus dois últimos projetos, um foi o Arrependidos, do Ricardo Calido e Armando Antenori, que ganhou o É Tudo Verdade esse ano. E eu tive um projeto, eu acabei de lançar o meu projeto, que é o Cine Marrocos, que também ganhou Tudo Verdade. Ganhei Doc Leipzig, algumas coisas. E no final do ano passado eu lancei o Querência, que é uma ficção, e que eu tinha, enfim, que a pandemia me pegou de surpresa. E agora eu estou com projetos prontos, mas que eu não estou conseguindo lançar. E, enfim, eu e vocês, todo mundo, né? Bom, bom dia, gente. Eu sou o Serpa, Paulo Serpa, mas Serpa, ninguém me chama pelo primeiro nome. Sou de São Paulo também. Eu tenho uma produtora aqui em São Paulo que chama Meus Russos, e que a gente faz também, fundamentalmente, documentário, mas também tentando fazer ficção. E eu trabalho na Glass, que é uma produtora de São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo alguns projetos que estão, acho que, também muito por causa dessa questão de pandemia, não tem mais tanto cinema. Então, tem na Netflix, acho que os últimos lançamentos são o Salafrários e o Cabras da Peste, que lançou na Netflix, e uma série na Globoplay, que é o Casevandro. São, acho que, os últimos lançamentos que a gente tem. Eu apliquei para a EAV algumas vezes, na verdade, antes de conseguir. Eu conheci o EAV quando eu fui para o Início Meets West. Aí eles fizeram uma palestra lá com a Tina e a Sato, e eu achei super interessante, em 2018. E daí eu primeiro apliquei para o Maia, que era um workshop um pouco, eles chamam de Emerging Producers, né? São produtores que estão começando. Acho que o Maia, infelizmente, não existe mais, porque ele era financiado pela Creative Europe, e daí, enfim, não é só o Brasil que tem problemas de financiamento. E o Maia tem a mesma estrutura macro, vamos dizer assim, do EAV, no sentido que são 3 semanas ao longo de um ano, e você vai com um projeto, mas ele é menos profundo em termos do que as demandas do EAV, assim. Aí eu apliquei para o EAV 2019 com projeto, 2020 sem projeto, fui selecionado sem projeto, e está sendo tudo online, por enquanto, porque, enfim, pandemia. Essa segunda semana, que foi semana passada, acabou domingo, né? Enfim. Foi uma semana híbrida, porque a grande maioria das pessoas é europeia e pode trafegar, e algumas pessoas que não são europeias tiveram mais dificuldade, então acho que são, considerando roteiristas e produtores, são acho que 75 pessoas mais ou menos, e 11 foram online, eu dentre essas 11. Eu acho uma experiência, assim, muito intensa, que nem a Lili falou, tem muita lição de casa para fazer, vamos dizer assim. Mesmo você sendo com carreira, que eles chamam Career Participant, não do projeto, tem bastante coisa, e é legal realmente porque, assim, mesmo online, é uma semana que começa, tipo, para eles, né, das 9 da manhã às 8 da noite.
Uma coisa que complicou o estando online no Brasil é que para mim foi das 4 da manhã às 3 da tarde. Então, né, fica aquela... Enfim, é um jet lag, vamos dizer assim, de certa forma. Mas é muito... é muito imersivo em cada um dos projetos, mas também nas discussões de grupo, com as pessoas que são career participants em projeto. Uma coisa que eu acho muito legal é que, além da gente pegar os meandros, vamos dizer assim, de uma coprodução europeia, sabendo que cada país tem sua peculiaridade, né? Você consegue muito pegar um pouco da realidade de alguns países que a gente conhece menos. Porque, sei lá, quando a gente fala em coprodução europeia, né, a gente vai pensar, vou fazer com Portugal, com Espanha, França, Alemanha, Holanda. São países que são ou mais próximos da gente ou a gente tem fundos mais conhecidos, né? Tipo Ibermédia, ou o World Cinema Fund, o Boss e tal. E uma vez estando na AVE, você conhece pessoas da Estônia, conhece pessoas do Canadá, você conhece... Enfim, você aumenta um pouco a cabeça e acho que você aumenta possibilidades de caminhos de produção, inclusive de tipos de projeto, tipos de jeito de fazer visual que a gente não conhece. A gente, digo, estando no Brasil, que eu acho muito, assim, muito enriquecedor. E uma coisa que para mim que eu gosto muito, tenho gostado muito, é tipo, o último group work que a gente tem em cada semana de trabalho, são só os produtores, aí não tem os roteiristas. E esse é o momento em que você consegue ouvir mais as pessoas, inclusive, falando com sinceridade, problemas de desenvolvimento com projeto, que todo mundo enfrenta, às vezes problemas de relação, putz, estou tentando falar com o roteirista tá cabeça dura, difícil e tal. E eu acho muito enriquecedor, assim, esse momento que a gente discute frustrações e dificuldades, porque daí a gente sempre tem sei lá, eu fico vendo muito daqui, vendo uma galera que é europeia, em que as coisas acontecem de uma outra velocidade, o financiamento é mais constante e tal, e você vê, putz, o cara é mais novo que eu e conseguiu fazer tantos filmes, então um monte de gente muito bem sucedida, e quando todo mundo passa pelas frustrações, você entende que o mundo é parecido, as frustrações são parecidas, todo mundo enfrenta dificuldades muito semelhantes, e eu acho que isso é muito, muito legal, e para mim isso é uma das coisas que possibilita isso que a Kelly falou, que é uma família, assim. O seu grupo, sei lá, eu não tive a possibilidade ainda de conhecê-los pessoalmente, tristemente é só online, e a gente vive muito no WhatsApp, né? Então, o WhatsApp é uma coisa muito ativa, não só de trocas pelos projetos, mas com as trocas de outros projetos ou outras demandas. As pessoas vão sempre se lembrando, e daí aquela coisa que é muito legal, tipo, alguém te manda um negócio, putz, esse projeto tem a ver com a sua produtora, acho que talvez valha a pena você conversar. Isso eu acho muito, muito legal, assim, mesmo que você não venha necessariamente não necessariamente eu consigo coproduzir com todo mundo, eu também a gente tem, né, uma certa capacidade de fazer filme só, o conhecimento, a experiência que você troca com todo mundo é uma coisa muito enriquecedora, assim, tipo, abre muito a cabeça, e eu tô gostando muito de fazer assim, com foco na minha carreira, não no projeto. Eu escolhi isso porque a primeira vez que eu apliquei com um projeto, eu não passei, até dei uma garibada no projeto, mas como a gente não está com muita possibilidade de financiamento no Brasil, eu falei, eu achei que ia ser muito difícil, até emocionalmente falando, lidar com um projeto em desenvolvimento que eu não vou conseguir financiar em um futuro tão próximo. E eu estou sendo pareado com um projeto de documentário sudanês, o que é muito legal, porque, de fato, eu nunca coproduzi na África, então eu fiquei, nossa, né, vamos conhecer um outro tipo de fazer cinema, e aí, cara, esse tipo de coisa abre a sua cabeça de um outro jeito para outro tipo de produção, a gente fica menos engessado com o tipo de produção brasileira. Eu acho isso muito fundamental para a gente ver como a gente quer fazer, como a gente quer contar nossas histórias, e também, assim, que tipo de história a gente está contando, sabe? Você vê as histórias que cada projeto, cada país está emergindo, é muito legal. E assim, acho que como a Lili falou, o lance da língua, eu lembro, em 2018 eu fui para o Talents Buenos Aires, que é uma experiência muito legal, mas o meu espanhol é muito ruim. E eu achei que, espanhol, portunhol, fica tudo na mesma. E para mim foi muito difícil o Talents Buenos Aires, porque o meu espanhol é muito ruim. E o EAV, como a grande maioria fala inglês como segunda língua, ele é menos... A gente tem que saber falar muito inglês, mas a gente não precisa ficar com medo, por um lado, do tipo de, mas todo mundo é britânico. Não. Mas, assim, por outro lado, se você não fala inglês, não rola, porque você tem que... A parte que eu acho mais legal, além, óbvio, das palestras que são muito, muito legais, assim, é você poder discutir os projetos com as pessoas. Então, você tem que ler, tem que entender o que está rolando, e daí tem as peculiaridades, né? O sotaque, sei lá, austríaco falando inglês é um pouco complicadinho de entender. Então, acho que essa questão da língua, para mim, foi muito claro isso. Quando eu não entendi o espanhol, foi muito mais difícil.
do que quando eu consigo entender inglês. E tem uma questão antes da gente abrir aqui para perguntas. O Paulo, o Serpa, chamar de Serpa, Paulo, sempre chamei de Paulo, ainda não passou pelo terceiro, mas a Lili já passou e eles convidam players no terceiro workshop para sentar com os participantes e reuniões individuais até, né? Então eu tenho duas dúvidas. Quem não tem projeto, essas reuniões individuais acontecem igualmente, são com base em quê? É na carreira, enfim, na produtora. E com quantos players um participante consegue falar durante essa semana? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, é o seguinte, o último workshop também é um workshop que você prepara o teu mini kit, que eles chamam, né? Então, você vai se preparando na medida que você vai passando pelos workshops, de como você vai preparar. O mini kit, ele nada mais é como se fosse um pequeno portfólio da tua empresa, que vai estar dentro do cadastro, do catálogo geral, do EAV, para esse terceiro workshop, que é basicamente focado em conhecer os players. No meu caso, quando era, como é que fala? Quando era, não era, era presencial essas reuniões, que era mais legal ainda, né? Porque você, além de poder conhecer o player pessoalmente, num espaço muito diferente de um festival, você almoçava com ele, jantava com ele, tinha uma festa com ele, enfim, era uma coisa que era muito legal. Isso aconteceu, por exemplo, comigo, que agora não tem mais, mas o Cinema do Brasil escolhia projetos todos os anos e chamava também players para você apresentar os projetos. Então, eu acabei fazendo amizades com alguns sales, que eu sou amiga até hoje, e de uma forma muito próxima, né? Porque você está ali numa praia, né? Numa coisa muito específica e tal. Então, isso é muito legal. Mas eles criaram uma plataforma incrível. Então, se você não está com um projeto específico, você vai preparar todo o teu mini kit em cima da tua empresa e do slate de projetos que você tem na tua empresa. Então, você escolhe 3 projetos e coloca lá. Eu, mesmo tendo meu projeto, que eu acabei entrando na repescagem com o projeto, eu preparei o meu projeto, mas eu também preparei o meu slate de projetos. Né? Então, você tem 3 ou 4 páginas, não lembro bem agora, onde você pode fazer como você quiser. Tem umas coisas básicas que eles te colocam, né? De plano de financiamento, no caso, quando você tem projetos e tal. Quem tem projeto tem mais páginas, se não me engano, que Career Participant tem menos página. Mas você, como Career Participant, nesse último momento, você pode lançar 3 projetos teus. Eu tenho um em desenvolvimento, tenho um que está em pré, tenho um que está... Óbvio, eu acho que... eu fico muito... Acho que cada vez mais a gente tem que ter a claridade do que... Porque a gente acha que tudo pode ser coprodução internacional e não, né, gente? Eu acho que isso também é uma coisa que... Quanto mais você vai para o mercado, e o EAV, eu acho que também ele solidifica isso em você, a coprodução, para ela acontecer, ela tem que ser uma coprodução que não seja só por financiamento, né? Tem muitas outras coisas agregadas a você poder fazer uma coprodução internacional. Então, acho que isso é super importante. Então, também é importante você focar em projetos que realmente têm chances internacionais maiores, até porque aquilo ali é o lugar que você está vendendo para esses players quererem falar com você, né? Então, os players vêm, eles nessa plataforma, eles podiam escolher seus projetos, marcar, e você também podia escolher para marcar. Sei lá, eu tive 18 reuniões, teve gente que teve 35 reuniões. Eu, particularmente, no meu caso específico, tinha muitas reuniões que eu não marquei, porque eram pessoas que eu já conhecia, eram pessoas que eu tinha acesso. Eu tinha acabado de participar com um projeto que eu estou coproduzindo com o Quênia no IDFA, que eu fiz o pitch do IDFA, então eu tinha conhecido muita gente de documentário, então a galera de documentário que eu já tinha acabado de conhecer no IDFA, eu não fiz questão, só para falar oi, tchau, mas são reuniões de 20 minutos, então são reuniões bem legais, assim. Então, todo mundo pode ter reunião. E pode ter gente que marca reunião contigo. Sei lá, eu tive uma reunião marcada por pessoas de outros grupos que tinham projetos que achavam que podiam coproduzir comigo. Então, isso também é uma coisa legal, eu acho, assim. Porque você tem os players, mas os teus colegas do EAV também são players. Né? São possíveis coprodutores, são possíveis pessoas que estão lá, então é muito legal, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal da EAV, e com gente muito bacana. Muito bom, e realmente é o que vocês falaram, e que acho que a Sato e a Tina também falaram, que vira uma rede internacional, né? Daqui 5 anos, um parceiro seu do EAV pode vir a ser um coprodutor internacional de algum projeto. Então, esse networking cresce muito. E acho importante só mencionar que a Lili tocou na questão do Cinema do Brasil. Antes, o Projeto Paradiso é muito novo, né? A gente tem 3 anos só.
E o Cinema do Brasil sempre apoiou, junto com a Ancine, a participação das pessoas, dos profissionais brasileiros em diversos eventos. E nesse ano a Lili nos procurou, o Cinema do Brasil, a gente procurou o Cinema do Brasil e falou, e aí, vamos juntos, vocês podem apoiar? E acho que como todo mundo aqui está acompanhando, a situação tanto do Cinema do Brasil quanto do Brazilian Content, dos projetos de exportação do audiovisual, não está uma situação fácil, né? O apoio da Apex está bastante delicado ainda, não foi renovado, enfim, não precisamos falar nada sobre esse ponto aqui, mas acho que o Projeto Paradiso ficou muito feliz, a gente conversou com o cinema e falou assim, não vamos deixar essa presença brasileira que vinha numa constante, né, morrer, acabar. Não, a gente acredita que o Brasil tem que continuar ali, então a gente está perto e torcendo para que o Cinema do Brasil, para que a Ancine possam voltar, vir com esse apoio e a gente conseguir contribuir em conjunto, todo mundo muito mais, né? Eu acho que a gente está passando por um momento delicado, mas que temos fé que isso vai mudar e vai melhorar. Pessoal, quem tem perguntas aqui? Querem perguntar mais ali? Vai lá, Rafael. Eu queria tirar um pouco a dúvida em relação a mandar com um projeto ou não. Ano passado, a minha sócia mandou, então foi a primeira experiência que a gente teve de entender um pouco a application. Eu tinha conhecido eles em Berlim no ano passado. E esse ano eu tô bem interessado em enviar. Já faz um tempo que eu abri um pouco a application e estou olhando. E eu acho que, na verdade, a minha maior preocupação é entender, assim, em que estágio esse projeto deve estar. É sempre bom já estar um desenvolvimento mais avançado, com algum tipo de financiamento em place. A coprodução precisa estar com coprodução na Europa, pode ser coprodução que seja com países da América do Sul. Eu tenho uma coprodução também que a gente tem com o Oriente Médio, que é com o Líbano, mas não envolve a Europa. Então, assim, será que é válido ou melhor focar para um projeto que tenha coprodução na Europa? E também quero entender um pouco se é legal ter projetos que já estão um pouco avançados em termos de dinheiro. Olha, não necessariamente precisa... Eles têm o Early Development e o Late Development, né? Tem projetos que estão lá que já estão mais avançados. Por exemplo, assim, teve projetos que uma colega minha que tinha um documentário, praticamente estava tudo captado já, porque quando ela aplicou não estava, mas de repente tudo aconteceu. Então, mas assim, eu acho que, particularmente, eu acho que faz sentido, como a maioria dos produtores serão europeus, eu acho que faz mais sentido você ter um projeto que seja em coprodução com a Europa. Porque eu acho que o Puentes, por exemplo, é uma coisa que foca diferente. Mas eu acho que para o EAVzão mesmo, eu acho que ter um projeto que já tem uma possibilidade de coprodução com a Europa torna ele mais interessante, porque 80% dos produtores que vão estar lá, pelo menos, né, nessa época, vão ser europeus. Eu acho que não sei se chega nem a 15 os não europeus. Então, é isso. Eu acho que ter uma coprodução com a Europa vai ajudar mais o teu projeto. Eu também acho que vai ajudar mais o teu projeto, se for uma ficção, documentário menos, mas se for uma ficção, que ele esteja com um desenvolvimento que pelo menos já tenha um roteiro. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, assim, eu tive a sorte da Claire Dunn ser a minha script doctor. Cara, ela é uma fodona. Ela é uma fodona. Ela é uma mulher que vem da Warner. Ela é uma fodona mesmo. Uma senhorinha fofa, maravilhosa, mas muito fodona. Então, eu tive a sorte de ser ela, mas eu também, quando eu fui buddy do outro, eu fui com o Jacques, que é um francês meio do Oriente Médio, que é todo meio Françoisinho assim, mas legal também pra caramba. Mas assim, se você não está tão adiantado, você vai perder a oportunidade de ter essas pessoas que estão lá, dando inputs muito importantes do seu projeto. E o Serpa falou uma coisa que é muito importante. Os inputs que vêm do grupo são legais pra caramba. É muito produtor criativo, gente. Tem muito produtor criativo. É uma coisa que a gente está ainda crescendo no Brasil, mas assim, é muito produtor criativo. Assim, é muito enriquecedora a discussão no grupo. Né? E também porque alguns roteiristas vão, né? Os roteiristas que são dos projetos de outras pessoas também estão lá. Então, vem inputs muito legais. Agora, vamos lá. Não esquecer que de um workshop para o outro, o teu projeto tem que evoluir. Então, você vai ter que ter uma nova versão de roteiro, você vai ter que ter uma nova versão de textos. Então, assim, por isso que eu digo, vejam bem
que lugar vocês vão estar naquele momento da vida de vocês. Porque o Paulo falou, o Sérgio falou uma coisa que é muito verdade. Dá trabalho, você tem que ler muita coisa antes dos workshops, tem que ler mesmo, porque senão é chato pra caramba você não colaborar com os seus colegas. E você tem um monte de trabalho para fazer de um workshop para o outro, porque assim, não é que você vai entregar o teu roteiro uma semana antes do próximo workshop. Você tem que entregar o teu roteiro um mês e meio antes, porque o teu tutor tem que ler, o teu não sei o que lá tem que ler. Tem muitos deadlines importantes. Só para você ter uma ideia, a Linda, que é a pessoa de finance, teve um deadline que ela botou, ela é muito teve um deadline que ela botou 18 horas da Itália, que é onde ela mora. Eu mandei, sem sacanagem, eu mandei 3 minutos depois, ela não aceitou. Então, assim, tem uns negócios assim muito... Daí pior não foi nada. Depois, foi muito engraçado, porque depois aconteceu isso comigo, aconteceu com mais uma pessoa, e depois ela não conseguiu entrar online, porque a internet dela não funcionava. Ela não aceitou, mas também não conseguiu falar com ninguém. Enfim, então, tem umas coisas, você tem muitas coisas para apresentar, de financiamento, de tudo. Então, quando é carreira... eu acho que é mais simples as entregas. Quando é projeto, elas se tornam mais pesadas. Tem que ter uma evolução das coisas, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar muito sobre isso. Para mim foi muito bom. Eu tinha um projeto que estava bem evoluído, eu tinha um projeto que tinha totalmente a ver com uma coprodução europeia. É um diretor português fazendo um projeto de um livro, de uma adaptação de um livro do Marcelino Freire que eu comprei no Brasil, que vai ser filmado no Brasil, mas que pode... Enfim, era uma coprodução europeia já per se. Inclusive, o projeto foi mudando em função do nosso momento dramático que passamos politicamente no Brasil. Então, tem isso, né? Que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que faz muito mais sentido você ter um projeto que tenha a ver com os europeus, porque você vai ter uma gama muito maior de interação, né? E é isso, um projeto que para eles querem exercer uma coprodução, porque aqui na Europa... Se você... eu estou em Portugal, gente, desculpa. Não sei se todo mundo sabe, mas eu estou aqui em Portugal. Aqui na Europa, se você tiver mais do que 3 produtores europeus, você abre para fundos europeus, né? Então, eles incentivam muito que, para eles, uma coprodução bilateral, eles querem fazer 3, entendeu? Para já acessar o Eurimage, outros fundos. Tem muitos exercícios que você faz, inclusive, para poder pensar melhor na coisa colaborativa, né? Se vale a pena, por que você está querendo fazer com aquela pessoa, com isso, com tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é mais estratégico ter um projeto que seja mais possível de coprodução com a Europa do que um projeto que vai se coproduzir com a América Latina. Aí tem o Coentes, por exemplo, que eu acho que pode fazer muito mais sentido. Mas é isso. Existe uma coisa assim, se você aplica 100 projetos, você pode ter mais chances de ser selecionado? Nada disso, né? Porque eles vão olhar o perfil da pessoa. Eu acho que não, porque no meu caso eu apliquei com projeto e eu fiz a entrevista, não tinha mais vaga para ser com projeto, ela me perguntou na entrevista, te incomodaria se eu te selecionasse sem projeto? Aí eu falei, não me incomodaria. E ela acabou me selecionando sem projeto. Então, eu acho que isso não é uma issue, desde que a tua aplicação esteja muito bem feita, eu acho, assim. Mas é isso. Tá. Pessoal, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta em relação ao tempo de experiência de profissional dos participantes, né? Porque são, sei lá, 50, 60 pessoas. Vocês sentem que está todo mundo no mesmo nível ou é bastante heterogêneo? Até tempo de experiência e idade mesmo. Se isso é algo que pega, está todo mundo meio igual ou não? O que vocês sentem do grupo? Eu, num determinado momento, quando eu fui, falei assim, gente, será que eu tô velha pro EAV, né? Porque é isso, né, gente? 50 semana passada. Então, eu fiquei me perguntando se eu estava velha pro EAV e tudo, mas, cara, eu acho que isso é muito relativo, gente. Eu acho que as carreiras são diversas. Eu tinha mais gente mais velha no meu grupo, bastante gente mais velha no meu grupo. Eu acho que é uma coisa também de timing, né? Eu acho que foi no ano passado que eu tive o timing certo para fazer o EAV, porque eu acho que os outros anos eu não teria conseguido. É muita coisa, é muito puxado, sabe? Porque o ACE não, mas o EAV é muito puxado. A Berlinale também, a Biennale College também não, mas o ACE o EAV é muito puxado. Então, eu acho que isso é muito relativo, sabe, gente? Agora, de fato, tem que ter alguma
experiência de coprodução internacional, porque senão eu acho que não consegue nem ser selecionado, né? Eles querem produtores que já tenham tido algum tipo de vivência internacional para poderem estar lá. Mas eu acho que tem muita gente que sabe muito, tem gente que sabe menos. Eu acho que é muito diversificado, né, Serpa? Mas, assim, eu acho que zerado não tem ninguém ali. Acho que todo mundo ali já tem uma estradinha razoável, mesmo sendo jovem. Já teve, sei lá, a produtora canadense que estava lá, ela devia ter o quê? Uns 35 plus, por aí. Mas ela já tinha tido o filme Sundance, né? Ela já tinha coisas... É isso, ter uma coisa internacional que eu acho que te reforce ali. Mas eu acho que não tem uma coisa de idade ou de tempo. É isso. Eu penso muito mais nessa coisa de ter alguma experiência consistente internacional, né? Você sente isso também, Paulo? Eu fico até comparando, assim. Lembro quando eu fui pro Maia, foi em 2018, eu tinha 32, 33 anos. Eu era meio tio, porque era meio para emerging producers, era tipo assim, quem tem um filme que passou no festival internacional, uma coisa assim, e tinha, de modo geral, a galera era tipo de 30 para baixo, que já tinha, sabe, saiu da faculdade, fez um longa na Dinamarca, que foi para Berlim. O que é uma coisa que acontece mais, que eu senti mais fácil estando na Europa. Já na minha turma de AVE, é meio todo mundo, eu tô com 35, todo mundo com essa idade meio parecida. Nos outros grupos tem gente mais velha, não acho que só tem mais novo que eu, acho só roteirista, porque, enfim, acho que também isso diverge bastante, né? Eu acho que é parecido bem isso que a Lili falou, assim, é mais um tempo de estrada. Tem um cara, sei lá, um cara seguindo a gente mais velho, que ele ficou muito tempo trabalhando em outra coisa, entrou no cinema já mais velho, e daí tem, tipo, ele é mais velho do que eu, mas ele tem um tempo de estrada similar. Eu acho que é meio isso. E uma coisa que eu percebi também sobre os projetos, pelo menos do meu grupo, né? Eu li os projetos do meu grupo. Eles têm um olhar bem humanista, assim. Um é um projeto, tipo, de e todos com esse viés, realmente, que ele falou, que é a internacionalização para a Europa. Então, o do Sudão que eu acompanho é sobre um artista plástico que tem relações com pós-coloniais com a Inglaterra. Aí o outro é uma empresa canadense que trabalha com filmes dos primeiros povos canadenses. Então, é muito nesse universo, e são filmes que aconteceram de alguma maneira na Europa, ou, sei lá, Sundance, um festival notório nos Estados Unidos, Tribeca ou Toronto, né, umas coisas assim. Acho que é meio esse sentido. Tá ótimo. As canadenses que estavam lá com o projeto, era um projeto que ia ser filmado parte no Canadá e parte na Romênia. Então, já teria praticamente uma coprodução com a Romênia, e como elas vinham do Canadá francês, elas também já estavam vendo uma coisa de possibilidade de coprodução com a França. Então, apesar de elas serem do Canadá, elas tinham um projeto que se enquadrava muito perfeitamente, digamos assim, nessa coisa AVE. Então, eu acho que tem isso assim também. No meu grupo tinha a Heide, que era uma produtora dinamarquesa de documentários, que era também da minha idade, e que era isso, ela tinha trabalhado muito como produtora executiva, que a gente chama no Brasil, né, line producer em outras empresas, e de repente ela ficou sócia de uma empresa grande, e no final ela mudou e agora ela é a board da Dinamarca para escolher os financiamentos de documentário. Então é uma loucura. As coisas mudam. Olha, que bom ter ela no grupo, conhecê-la também. Tudo é relacionamento. E ela teve aqui em Lisboa, e eu jantei com ela 2 semanas atrás. Então é isso, assim. Então as coisas mudam, né? E no meu ano, particularmente, talvez para o Serpa esteja mais tranquilo, foi quando começou a pandemia, né, gente? A gente foi praticamente expulso de Luxemburgo. A gente no último dia, na metade do último dia, chegaram e falaram assim: gente, atenção, soubemos que uma pessoa do grupo tal teve contato com uma pessoa que positivou corona, o Trump acabou de fechar as fronteiras, a gente vai cancelar o EAV agora. Era o penúltimo dia. Era o último dia, na verdade, que o dia seguinte nós íamos embora. Então, quem puder ir embora, vai, porque a gente acha que aí os voos começaram a ser cancelados. Foi uma confusão louca.
E até rolou isso, né? A gente se ajudando, tinha um casal indiano, coitado, que não conseguia voltar, uma doideira. Mas eu acho que é isso, assim, é uma coisa que tá todo mundo ali e a gente sentiu muito impacto da pandemia. Então, isso que o Serpa falou sobre a gente se apoiar, né? Houveram momentos, eu conversando com o Mike, ele falou assim, no segundo workshop eu te senti super deprimida. Claro, né, gente? Bolsonaro tinha acabado com tudo, eu já achava que a minha carreira estava liquidada, né? Então, enfim, sei lá, eu tive um colega que era de uns... Então, as pessoas foram se impactando pela pandemia, né? E isso também foi uma coisa à parte, assim, que foi muito interessante, assim, também. E de você ver, né, Serpa, que tem pessoas que, não importa se eles estão no país mais desenvolvido do mundo, mas que eles estão penando também, entendeu? Assim, não está fácil para ninguém. Isso, de certa forma, também nos coloca no lugar que é isso. Eu acho que a gente tem que ter muito carinho pelas pessoas agora com a pandemia, muita compaixão, né? Porque as coisas não estão fáceis para ninguém. A gente tem que ser muito... viver na caridade de ajudar as pessoas e poder dividir com as pessoas as coisas e os conhecimentos. E eu já fazia isso pra caramba e quero fazer mais ainda, porque eu acho que cada um tem o seu espaço e é isso aí. Super obrigada, Lili. Bom, Serpa e Lili, a gente está... Diga. Eu tenho outra dúvida. Tem outra dúvida? Vai lá. A gente está quase... Bom, a gente atrasou um pouquinho, então podemos passar um pouco. Eu queria fazer uma pergunta também. Tá bom, então vamos para o Rafael, depois para a Juliana. Beleza. Eu queria pedir uma dica para a Eliane e para o Paulo em relação à carta de motivação. Porque eu sei que eles pedem muito para a gente colocar uma ideia de onde a gente se vê daqui 5 anos, onde a gente vê a empresa daqui 5 anos, a nossa carreira como produtores. E é algo que eu vim pensando muito, até conversando com a minha sócia, tentando entender um pouco qual que é o melhor ângulo para colocar. E eu queria um pouco da opinião de vocês, um pouco do que vocês... qual foi o ângulo que vocês levaram, porque eu acho que é uma carta que é muito importante, né? E é uma carta, claro, que eu quero ler, até quero mandar para outras pessoas lerem também da indústria, para ter certeza que tá uma carta legal. Mas eu queria escutar a opinião de vocês, como foi o processo de criação disso. Serpa, quer começar? Tá, posso começar. Cara, assim, eu fiz eu senti uma certa evolução na minha carta de motivação entre eu aplicar em 2018 e não passar, e daí até conseguir aplicar em 2020 e passar. E o Brasil mudou muito, 2018 para cá, né? Mudou para pior, como a gente, enfim, pode saber. Eu coloquei muito uma questão que para mim é fundamental, de ter representatividade preta. Eu, enfim, sou um produtor preto, eu trabalho na Glass há muitos anos e, de um modo geral, eu sou sempre o preto da equipe, e isso é uma coisa que, como produtor criativo, contador de história, sempre me incomodou muito. Então, eu peguei muito essa que é a motivação minha para tentar buscar os projetos, sabe? De buscar parcerias com pessoas pretas, ou que, pelo menos, poder abrir para pessoas que não são costumeiramente contadoras das suas próprias histórias. E a minha carta de motivação foi muito nisso. Eu falo um pouco da minha história, do tipo de como eu comecei, e meu foco sempre foi contar a história. Eu me formei como roteirista na faculdade, lá se vão muitos anos. E por essa minha paixão de contar a história sempre foi de poder levar as pessoas que geralmente não contam as histórias para poder, não só na frente das telas, na frente da câmera, como atrás da câmera. E isso, quando eu falei com a Lizzie na entrevista, que depois que você manda a carta, tem uma entrevista, foi uma coisa que eu senti, assim, claramente foi uma coisa que ela se interessou, porque o EAV tem essa busca por olhares, assim. E no lance de ver em 5 anos, na carta eu fui bem sincero numa situação de que eu estava com a minha produtora não crescendo, tipo, tem a minha carreira como produtor executivo, mas na minha produtora eu fiz curtas, fiz meu longa, e daí, né, o Brasil acabou. E coloquei isso como uma situação meio dramática em termos de carreira, como a Lili falou, né? Sentimento de certa depressão, do tipo, nossa, acho que a carreira acabou, o que eu vou fazer no Brasil agora? E eu acho que isso, sei lá, ajudou a criar interesse. Quando eu mandei com um projeto, o projeto que eu tinha mandado a primeira vez era um projeto sobre uma menina trans preta manauara que vinha para São Paulo. E eu achei que a minha carta não estava, apesar dessa minha vontade, eu não tinha conseguido concatenar muito essa minha vontade de trazer, vamos dizer assim, a periferia para contar a história. E isso eu senti que ficou deslocado, além do fato de que o meu projeto era muito
Brasil mesmo, e não tinha pontos reais de coprodução europeia. E isso é uma coisa que eles perceberam. Tipo, tem uma coisa muito para eles que é, mesmo na sua carta de motivação, de explorar e conhecer o mundo, que é, você faz uma coprodução quando você precisa fazer uma coprodução. Não é porque você acha legal, ou porque vai, por exemplo, que é uma visão que eu acho muito... não é porque não é verdade que eu acho danosa, que assim, eu tenho uma coprodução alemã, vai me ajudar a entrar em Berlim. Eu tenho uma coprodução francesa, vai me ajudar a entrar em Cannes. Sim, mas é que não é para isso que eu vou buscar uma coprodução. Senão, na verdade, eu enfraqueço meu projeto. Então, acho que é meio isso. A carta de motivação tem que ser uma coisa, a perseguição sua como produtor, da sua produtora e tal. E tem que se vai andar com um projeto, tem que ser condizente com o projeto que você está apresentando. Lili, você está no mudo. Frase clássica, 2020. Está mutada. Eu acho que eu fiz uma carta eu fiz uma carta profissional / pessoal. Eu fiz uma carta de motivação sobre o que me motivava a fazer cinema desde sempre. Eu acho que é importante na carta também colocar a tua experiência internacional, né? Já tive filmes em festival tal, já participei de mercado XYZ, já fiz lá, porque é a forma que eles têm de entender o teu track record internacional. Então, eu acho que é importante você guardar um parágrafo para ser bem prático e dizer... isso, na verdade, foi uma dica que a Marika do Cinema do Brasil me deu, até quando eu fiz a minha carta. Então, eu fiz isso também. E eu acho que é isso também, de como você se vê e que tipo de projetos que você quer fazer. Eu acho que também isso é muito importante para eles entenderem o tipo de produtor que você é. Eu cada vez mais sou uma produtora, nesse ponto agora, conhecendo melhor o Serpa, acho que a gente também tem esse lado em comum, que vou muito mais para uma produção criativa do que para projetos. Não necessariamente eu vou te dizer que só esse tipo de produtor que entra não é AVE, mas eu acho que a gente, que é a cota da cota, entendeu? A gente tem que ter algo a mais, porque, por exemplo, sem citar nomes, tinham produtores e tinham um projeto especificamente no meu grupo que eu falava assim, gente, esse projeto, no mundo de hoje, ele seria cancelado, com coisas politicamente incorretas pra caramba, mas enfim, é isso. Mas eu acho que também tem uma cota europeia que a gente não faz parte, entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, acho que a gente tem que sambar o nosso samba, né? Porque a gente sabe esse nosso jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, né? Aquela coisa, é o meu jeitinho, né? Do seu... Enfim, mas eu acho que tem isso, assim. Mas eu acho que tem que ter, sim. E isso foi uma coisa que eu não tinha claro na minha cabeça, essa parte prática de você deixar bem claro qual é onde você já teve tua experiência internacional, entendeu? Porque por mais que você mande o currículo, é importante deixar isso claro na carta. Eu já fiz isso internacionalmente, já tive um filme aqui, já participei desses mercados, já fiz não sei o que lá, e agora eu me acho pronto, e o EAB vai me acrescentar por isso, isso e isso, porque nos próximos anos eu tenho projetos que se enquadram e blá, blá, blá. Então, acho que tem um parágrafozinho bem prático, pontual, que eu acho que é interessante ter. Ótimo. Juliana, vamos para a sua pergunta e daí a gente encerra. Você está aí, vai lá. Tá. Olá, tudo bem? Prazer. Eu queria perguntar, então, vocês já responderam, né? Então, vocês já tem que ter né, está no estágio bem avançado de carreira, né? Com bastante experiência internacional. E aí uma dúvida. Então, quer dizer que o currículo da empresa não é a empresa onde eu trabalho, é minha empresa pessoal? Eles vão olhar muito para você. Claro que importa onde você trabalha, porque vai significar o que você já fez, né? Onde você trabalha. Mas é muito focado no profissional, na pessoa física, né? Então, acho que o Serpa e Lili, se quiserem adicionar, mas é muito importante você como profissional. Então, não significa que se você atuou diretamente num filme que é essa empresa que você trabalha, claro que isso é relevante. Mas o olhar dos 3 workshops no ano todo é para você como carreira. Juliana, só se eu puder tentar deixar claro, por exemplo, no projeto, quando você manda, no seu mini kit para você aplicar, né, a aplicação, tem do tipo o seu currículo, a sua carta de motivação, uma descrição da produtora e um slate de projetos da sua produtora, que você é dono. Daí tem depois as coisas de projeto, que é um caso à parte.
Eu, por exemplo, a minha produtora pessoal é muito pequenininha. Tanto é que o endereço físico ainda é a minha casa. Então, eu coloco... No meu slate de projetos tinha todos os curtas que eu fiz, clipes e tal, e o longa. E daí os projetos que eu estava desenvolvendo que tinham sido, enfim, paralisados. No meu currículo pessoal, que eu coloco no começo, eu coloquei a minha experiência como, né, line producer, né? E contou porque, assim, os meus filmes foram para festival internacional, mas minha coprodução é nacional. A minha coprodução internacional foi pela Glass. Foi como produtor executivo do filme do Halder Gomes rodado em Portugal, Coque Bar. Então, se você tiver só essa dúvida, assim, tipo, a minha produtora pessoal, meus russos, não tinha feito nada internacional na Europa. Mas pela Glass eu tinha rodado em Portugal um longa-metragem. Eu acho que, Juliana, só complementando também o que o Serpa falou, no meu grupo tinham pessoas que, e também em outros grupos eu vi que tinham pessoas que não tinham pessoalmente nada mais concreto assim, mas também que já tinham, pelas produtoras, tinham trabalhado uma coisa internacional, como o Serpa acabou de falar. Então, não é que é obrigatório que a tua produtora já seja nananã. É óbvio que a grande maioria lá tem suas próprias produtoras, que são pequenas ou médias, e tem algumas já têm produtoras grandes. Mas não é obrigatório, assim, entendeu? Você pode fazer um mix sobre isso. Eu acho que é legal você fazer o teu currículo também em forma de bio, no começo, também explicando um pouco quem você é, o tipo de projeto que você gosta de trabalhar. Eu acho que isso também é uma coisa super legal, assim, para você poder ter no teu currículo, porque a carta de motivação é uma página, né? E o currículo pode ser maior. Então, no currículo você pode também dar uma incrementadinha sobre quem você é e o que você quer desenvolver, né? Fazer, né? Então, você pode usar o lugar do currículo também, ter o pessoal, para dar uma turbinada, digamos assim. Claro, e nesse currículo aproveite na experiência que você tem na empresa, que pode uma empresa maior ou não, que já fez outros longas, que já teve coprodução internacional, você coloca aí no currículo também e valoriza aí. Acho que tem espaço para isso. Bom, pessoal, acho que chegamos aqui no nosso tempo. Queria agradecer imensamente a Lili e ao Serpa pelo tempo de vocês, por compartilhar a experiência. Entendo que quem está aqui acho que tem interesse no EAV, desejo toda a sorte para vocês. A gente está aqui à disposição no que a gente puder ajudar. Acho que vale seguir a dica do Serpa também, se quiserem entrar em contato. A Sato e a Tina são muito disponíveis. Eu sei que agora é férias, né? Vai entrar em férias na Europa, então talvez exista um período de ausência aí. Mas, enfim, tudo de boa sorte para vocês. Se tiverem qualquer dúvida em relação ao apoio aqui do Projeto Paradiso e como é a convocatória, a gente está à disposição também. Obrigadíssimo.